Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E no programa de hoje nós vamos falar com o médico hematologista Dr. José Carlos Medina de Carvalho sobre uma doença que muita gente desconhece, que é a púrpura. Tudo bom? Tudo que bem? prazer ter Como você está? aqui Tudo para bom? falar dessa doença que muita gente acho que desconhece, mas que acomete tantas pessoas, não é verdade? É verdade. Então vamos começar falando, né? O que é a púrpura? O que são as púrpuras, na verdade? Sim. Bom, o termo púrpura é um termo que se refere a uma cor, né, da pele. E na medicina nós descrevemos a lesão purpúrica como um conjunto de lesões pequenas que se agregam e formam esta lesão chamada púrpura. Essas lesões pequenas nós denominamos petequias. Certo. Então, um aglomerado de petequias caracteriza uma lesão purpúrica. E Certo. daí o nome de púrpura. Né? Então, existem púrpuras de várias origens. Certo. Existem púrpuras desde púrpuras simples até púrpuras que nós podemos chamar de complicadas, que são púrpuras decorrentes de algumas situações clínicas que durante o programa a gente vai tentar explicar de forma adequada para os seus telespectadores entenderem. Certo. Então nós temos as púrpuras simples. Elas são oriundas do quê? Nós temos, por exemplo, as púrpuras, vamos começar falando das faixas etárias mais elevadas, Tá. os idosos. Nós temos as púrpuras senis, Tá. que são púrpuras meramente de alteração do teor de água na pele. Nós vamos envelhecendo e perdendo água nos tecidos. Então a nossa pele, no envelhecimento, fica enfraquecida. Pela falta da base de sustentação, que é o colágeno da pele, os vasos menores que estão na pele se rompem e fazem com que as pessoas com mais idade tenham o aparecimento dessas lesões purpúricas. Em geral, o local de aparecimento dessas lesões é o local dos membros superiores, em geral nos braços. Mas isso seria uma manifestação mais da pele? Mais da pele, Tá. unicamente da pele. Tá. Não há nenhum distúrbio do ponto de vista de hemorragia. Tá. É uma hemorragia local, ocasionada por uma alteração tecidual apenas. Não há alteração do exame de sangue, nem dos testes de coagulação. É decorrente do envelhecimento da pele. E qual é o problema que isso traz para a pessoa? O problema é meramente estético. Porque a pessoa fica cheia de manchas roxas ao longo dos membros superiores e isso faz com que haja um desconforto social para essa pessoa. Tá. E as pessoas normalmente nos procuram no consultório e nós não temos como tratá-las, porque não há tratamento para isso. Certo. A única recomendação que nós damos é que ela use manga comprida. Certo. Mas isso também desaparece com o tempo? Não, infelizmente não. Ah, Quando a púrpura é senil, pelo contrário, ela aumenta com o avançar da idade. entendi. Mas ela não está relacionada a um outro tipo de púrpura, passando agora por um extremo da idade, que seria a púrpura da criança, que é a púrpura chamada trombocitopênica imune. Na púrpura trombocitopênica imune, o que nós temos? O nome púrpura, que é o aparecimento das lesões chamadas petequias, que aglomeradas formam uma lesão chamada púrpura, e o aparecimento também de outra lesão, que são as equimoses, que são manchas popularmente conhecidas como manchas roxas no corpo. Né? E isso vem acompanhado de uma alteração laboratorial importante, que é a queda de um elemento do sangue, que são as plaquetas. Quando as plaquetas caem muito, abaixo de 25 mil por milímetro cúbico, ocorre então a hemorragia, porque a primeira fase da coagulação do sangue, que é chamada de hemostasia primária, ela está prejudicada. Dessa primeira fase depende quem? Depende a integridade do vaso sanguíneo e depende as plaquetas numericamente. Então, peraí, a função das plaquetas no nosso organismo, qual é? A função das plaquetas, que é um elemento muito pequeno, um elemento que circula no sangue e que é uma partícula muito pequena, oriunda de uns elementos maiores que vêm da medula óssea, é fazer com que forme o aglomerado dessas plaquetas. Quando ocorre um sangramento em algum vaso do organismo, ele chega lá e tampona. Forma que nem uma rolha para estancar o sangramento. Com a contração do vaso sanguíneo,
e isso faz com que a hemorragia se estanque, pare a hemorragia. Então seria uma, assim, a coagulação? A primeira fase da coagulação é esta, se chama de hemostasia primária. Então se junta um monte de plaquetas, certo? Esse monte de plaquetas forma como uma rolha e o vaso sanguíneo sofre um mecanismo neuronal, também faz com que esse vaso sanguíneo haja compressão neste local, e isso faz com que o sangue pare de jorrar naquela região. Um exemplo típico é a gente fazendo a barba pela manhã, né? Todo mundo se corta, né? E como é que o sangramento para? As plaquetas chegam naquele local, fazem a rolhazinha, o vaso encolhe e o sangramento para em poucos minutos. E se a pessoa tiver uma púrpura, o risco é ela não parar de sangrar? Se a pessoa tiver uma púrpura trombocitopênica, certo, ela vai ter uma baixa de plaquetas. Ela vai ter uma baixa de plaquetas, então o número de plaquetas que chega no local é muito pequeno e não consegue estancar a hemorragia. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Confira agora uma dica do Dr.